Bom dia, meninas. Então, vamos hoje estudar sobre um aspecto do fruto do Espírito, que é a fidelidade. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Bom Olá, dia. bom dia, obrigada. Hoje nós vamos estar estudando sobre a fidelidade. Esse aspecto, essa característica do fruto do Espírito. E o texto que nós vamos usar hoje é Mateus, capítulo 25. A fidelidade, meninas, eu estava aqui anotando algumas coisas. Fidelidade não é só sobre manter compromissos ou ser pontual. É mais do que isso. É sobre viver de maneira que a nossa vida seja digna de confiança. E isso é bem profundo. É sobre viver, o nosso viver, de maneira que a nossa vida seja digna de confiança. Fundamentada na fé que temos na bondade de Deus. Então, é mais do que, a fidelidade é mais do que cumprir alguma coisa com alguém. É muito mais do que isso. E essa frase, ela é bem forte, porque nós vamos ler o texto e ver sobre isso, é viver de maneira que a nossa vida seja digna de confiança. Fidelidade é viver de forma que as nossas atitudes reflitam Jesus, Cristo. Uma pessoa fiel, ela está enraizada em Deus. A fidelidade não é uma personalidade melhorada. A fidelidade é quando nós refletimos a Cristo, é quando nós estamos enraizadas em Deus. Diante disso, bom dia, Pati, seja bem-vinda. Diante disso, nós vamos ler Dia. capítulo 25, Mateus 25, Mateus 25, a partir do versículo 14. Diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. Investir. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2 talentos. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem conta de como havia usado o dinheiro. O servo a qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo.
O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: O Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá uma grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Uau! Diante desse texto em que Jesus estava contando uma história para eles, é uma parábola, é uma história que Jesus estava contando para os discípulos, ensinando eles sobre a fidelidade. E aí vem de novo essa frase que eu falei no comecinho. Bom dia, Cleide, seja bem-vinda. Eu não falei no nosso comecinho aqui essa frase, olha. Obrigada. Fidelidade não é só sobre manter compromissos ou ser pontual. É bem mais profundo que isso. É viver de maneira que a nossa vida seja digna de confiança. É viver de uma forma que a nossa vida seja digna de confiança. E essa parábola dos talentos demonstra muito claramente isso. O servo que tinha 5 talentos, que recebeu esses cinco, como que ele fala? O servo recebeu 5 talentos mesmo. Tem outras versões que fala, é talento e? Eu esqueci como que está na outra versão. O que recebeu 5, ele tinha capacidade para administrar esses 5. Ele era uma pessoa digna de confiança. O de 2 também, o de 1 também. Por que um recebeu 5, um recebeu 2, um recebeu 1? Era conforme a capacidade de cada um. Um tinha capacidade de administrar um. Deus, quando dá os talentos, ele conhece a nossa capacidade, porque foi ele que nos formou. E é sobre ele. Por que eu só tenho uma capacidade? Por que eu só tenho capacidade de administrar um? O Senhor é quem sabe. Não cabe a mim questionar. O Senhor me deu 5 talentos. Ele sabe que eu tenho capacidade de administrar 5 talentos. Nossa, não, nada de nossa. É sobre ele. Ele é quem sabe, porque ele tem um propósito. É sobre ele. Ele, o Senhor, tem um propósito para conosco. Vem dele. Tenho a capacidade de administrar 1. Amém. Tenho a capacidade de administrar 5 ou 2. Amém. É o propósito para o qual ele me criou. Por que que o servo que teve que recebeu 1 talento, ele enterrou? Ele não conhecia o seu Senhor. Ele disse que o Senhor é severo. Eu sei que o Senhor é severo. O Senhor não é severo. O Senhor colhe onde não plantou, ajunta onde não semeou. Esse é o Senhor? Então, esse servo
infiel e preguiçoso, ele não conhecia o seu Senhor. Logo, ele não era digno de confiança. O que nos torna mulheres fiéis, dignas de confiança, é sobre conhecermos a bondade do nosso Deus. Se eu não conheço a bondade, se eu não sei que o Senhor é fiel, se eu não confio que Ele é bom, logo eu não o conheço. Logo eu tenho medo. Se Ele me confia alguma coisa, eu vou ter medo. Um dia Ele vai requerer isso. E o que eu vou fazer? Então eu vou esconder. Eu vou preservar isso de forma que, pelo menos, eu não perca isso. Enquanto que Ele espera que nós façamos o quê? Multiplique, trabalhe, invista. E isso cabe também nos dons e talentos que Ele nos deu. O Senhor, quando nos formou, ainda no ventre, Ele já nos dotou, Ele nos presenteou com dons e talentos. Mas quantas vezes, com medo de não fazer bem feito, porque dependemos da nossa humanidade, da nossa natureza humana. Eu sei que eu tenho um chamado para tal coisa, eu sei que o Senhor me deu um talento para alguma coisa, mas eu não faço nada, porque eu dependo apenas da minha natureza humana. Esse servo que recebeu um talento e escondeu, ele nos desperta para isso. Porque o Senhor, ele nos deu talentos. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito? Somos fiéis? Então, a fidelidade, como fruto do Espírito, ela espelha isso. Eu sou digna de confiança. Pode confiar em mim, Senhor. O que o Senhor me deu? Eu vou investir isso aqui. Eu vou trabalhar com isso aqui que o Senhor me deu. Mas esse servo, e nós temos que aprender muito, temos muito que aprender com esse servo. O que recebeu um talento. Olha só que aqui. Esse relato revela, olha o que eu anotei aqui. Esse relato revela uma verdade profunda. Sempre que somos infiéis nas áreas onde somos incrédulas, sempre seremos infiéis nas áreas que eu não confio na bondade de Deus. Não, eu confio na bondade de Deus nessa área, para isso, para isso, para isso, mas tem uma área aqui na minha vida que eu não confio que Deus é bom para mim nessa área, porque as coisas não dão certo, porque as coisas não acontecem, então o Senhor, ele não é bom. Logo eu vou ser infiel. Se não acreditamos que Deus é capaz de suprir nossas necessidades, buscamos soluções na carne. Por isso que a sequência de Gálatas 5:22, vamos ler de novo? Gálatas 5:22. Olha, Gálatas 19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados, lembra? Que nós falamos que o fruto do Espírito é um resultado de uma vida, de um estilo de vida com o Espírito Santo? São extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Isso aqui, olha só, se eu não confio que Deus é bom para mim nessa área do prazer, da satisfação na área sexual, se eu não confio que Deus, ele é bom para mim nessa área, que ele tem essa bondade para mim nessa área da minha vida, que ele me deu, ele colocou essa sensibilidade em mim, mas se eu sou incrédula que ele vai me abençoar nessa área, eu me volto para quê? Para imoralidade, impureza, sensualidade. Eu preciso buscar na carne. Eu preciso
me pautar nessa natureza humana. Eu preciso recorrer à natureza humana para suprir essa área. Porque eu sou incrédula de que Deus pode me abençoar nessa área. Então, eu decidi que Deus não está me abençoando nessa área, então eu vou voltar para esses resultados da carne. Idolatria, feitiçaria, hostilidade. Idolatria, feitiçaria são áreas espirituais. Não, Deus não me ouve, Deus não me vê, eu vou buscar outro recurso. Idolatria, feitiçaria. Hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, tudo fala sobre relacionamento. Invejas, bebedeiras. E aí vem aqui onde que eu tinha notado aqui um. Olha, se eu não confio que Deus me abençoa nessas áreas, acabamos nos rendendo às obras da carne. Vícios, imoralidades, excessos. Se não cremos que Deus nos sustenta na área financeira, logo caímos na ganância, avareza. Ah, não vou devolver dízimo, não vou devolver a oferta, não. Eu estou tendo nem para mim. Deus ainda não me abençoou nessa área? Não, ofertar de jeito nenhum. Eu não tenho essa condição. Caímos nesse pecado, nessa obra da carne. Se duvidamos que ele é fonte, se duvidamos, olha bem como está escrito, se duvidamos que ele é a fonte da nossa identidade, buscamos a aprovação de pessoas e vivemos de aparência. Quando fala aqui na obra da carne sobre viver de aparência, é sobre viver de forma com hipocrisia, falsa, com ciúme, egoísta. A raiz da infidelidade é a incredulidade. Eu não creio que Deus vai fazer na minha vida nessa área. Logo, o que eu faço? Eu sou infiel. O servo infiel da parábola não confiava na bondade do seu senhor. E essa visão distorcida o paralisou. Da mesma forma, quando a nossa visão sobre Deus é distorcida, nossas ações refletem essa falta de fé. Por isso, o primeiro passo para crescer em fidelidade é conhecer profundamente o nosso Deus e confiar no seu caráter. 2 Timóteo, capítulo 3, anotem aí para vocês abrirem depois ou agora, se tem aqui. 2 Timóteo 2,13. 2 Timóteo 2,13. Diz assim, 2 Timóteo 2,13 diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Muitas vezes, o que acontece? Nós falhamos e reconhecemos e percebemos as nossas falhas. Logo, se eu falho, eu começo a andar na minha força, na minha natureza. E o que a Bíblia diz o que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo se formos infiéis, se nós falharmos, ele não falha. A fidelidade, a bondade de Deus para conosco não se condiciona às nossas ações. Com isso, não significa que eu não tenho que buscar ser parecida com Jesus todos os dias. Mas o que ele quer dizer é que, se formos infiéis, ele permanece fiel. Cheguemos à presença dele, reconhecemos as nossas falhas. Mas não nos escondamos, não venhamos a nos esconder como fez o servo de um talento só. O servo de um talento, ele escondeu o seu talento, porque ele acreditou que o seu patrão, o seu senhor não era bom. Ele era mau, no olhar dele, era um patrão mau, perverso.
que ajunta onde não semeou, que colhe onde não plantou, esse não é o nosso Deus. Se falharmos, se formos infiéis, ele permanece fiel. O que nós não podemos é nos esconder da presença dele, é estarmos na presença dele. Uma vida cotidiana, um estilo de vida, de presença, de relacionamento, de adoração. É sobre isso o fruto do Espírito. É ser digna de confiança. E tem mais uma frase que eu anotei aqui que eu queria muito que vocês anotassem e ficassem meditando sobre isso. O fruto do Espírito não é peso, é resultado de permanecer na presença. O fruto do Espírito não é peso, não é para pesar, não é para ser fardo. Ele é resultado de permanecer na presença. Agora, se eu não estou na presença, se eu não entro na presença do Senhor, se eu não oro, se eu não adoro e quero ter os frutos do Espírito a partir de mim, isso tornará-se um peso muito grande, inatingível, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa natureza humana, não é sobre a nossa personalidade melhorada, é sobre uma vida de relacionamento, de intimidade com Ele. Uma árvore, ela não faz força para dar fruto. Uma árvore não faz força para dar fruto. Se eu estou fazendo força, se está sendo pesado, refletir o fruto do Espírito, tem uma coisa errada. Está partindo de mim mesma. Está partindo da minha natureza humana. Logo, não estou sendo guiada pelo Espírito. Logo, não estou permitindo, dando liberdade para ele me guiar. Uma árvore não faz força para dar fruto. O que ela faz? Ela permanece enraizada. O que nós precisamos fazer? Nós estamos chegando nos últimos aspectos do fruto, da característica do fruto do Espírito. E o que fica, que vai ficando é isso. Precisamos estarmos enraizadas na presença do nosso Deus, mergulhada nessa fonte de água viva, com uma vida de oração e adoração constante. É isso que a árvore faz. Ela permanece enraizada. Se refletir o fruto do Espírito tem angustiado a nossa alma, denuncia que estamos tentando com a nossa independência do Espírito Santo. E nunca será possível. Nunca atingiremos uma maturidade espiritual independentes dele. Tornaremos guiadas por essa natureza humana e cairemos no perigo de praticarmos as obras da carne. Para gerarmos o fruto do Espírito, para darmos esse resultado que é o fruto, precisamos permanecer nele, tão somente nele. É sobre ele, não é sobre nós. Vamos orar, meninas? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por todo esse despertar que o Senhor tem nos trazido nesses últimos dias. Senhor, queremos declarar mais uma vez que o Senhor tem total liberdade para nos guiar, para tomar nossa mente cativa ao Senhor, conduzir os nossos dias, nos dar direção. Senhor, o Senhor tem total liberdade de mover dentro de nós o teu Espírito, de forma que venhamos refletir o fruto do teu Espírito Santo. Senhor, que sejamos, ache em nós, Senhor, mulheres dignas de confiança. Cada uma de nós que estamos aqui nessa manhã, nos prontificamos na tua presença a sermos usadas pelo Senhor
para refletirmos, para frutificarmos e gerar frutos, frutos bons e frutos que permaneçam. Pai, ache em nós, Senhor, verdadeiras adoradoras. Ache em nós, Senhor, sonda-nos e nos conheça. Enche, Senhor, encha-nos do teu Espírito Santo todos os dias. Que em cada momento que entrarmos na tua presença, o Senhor nos encha um pouco mais, e um pouco mais, um pouco mais, de forma que venhamos transbordar naqueles que nos rodeiam, que nos cercam. Senhor, ache em nós mulheres dignas de confiança, para investirmos, para trabalharmos os talentos que o Senhor tem nos confiado. Senhor, o que denuncia os talentos que o Senhor nos confiou é aquilo que fazemos que gera uma alegria extrema. Senhor, aquilo que fazemos que nos dá um sentimento, Senhor, de dever cumprido. Não é difícil, Senhor, encontrar os talentos que o Senhor nos confiou. Cada uma de nós temos dons e talentos. E que os nossos talentos, Senhor, possam ser frutificados no reino do Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa manhã gloriosa, maravilhosa na tua presença. Te agradeço pela vida das minhas irmãs aqui comigo. Senhor, muito obrigada. Eu te louvo e te engrandeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meninas, que maravilha. Que maravilha estudar a palavra do Senhor. Que bom é estar na presença. Que bom é aprender um pouquinho mais. E o que fica nesse estudo de hoje, que fica guardado no meu coração é: a árvore não faz força para frutificar. Logo, frutificar, refletir o fruto do Espírito não é peso, não é por força, é por estar enraizada na presença dele. Aleluia! Isso é glorioso demais.